Olá, dando sequência ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo, bem explicadinho, chegamos à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aí vocês estão vendo uma visão panorâmica da bonita cidade de Tessalônica, uma cidade portuária, não é? E que na época já era a principal cidade, era a capital da província do Império Romano, na região ali da Macedônia. Vamos então à carta. Primeiramente, essa segunda carta foi escrita logo em seguida à primeira carta, por ocasião da estadia de Paulo em Corinto. Ele ficou lá por 1 ano e 6 meses, não é? Então, ele escreveu aí em torno do ano 51. As palavras-chave dessa segunda carta é aguardar, trabalhar, o dia do Senhor. Tanto a primeira como a segunda carta aos Tessalonicenses, o tema principal é sobre a segunda vinda do Senhor. Ora, esse tema é mais do que nunca atualíssimo para o nosso tempo. Não é? Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento tão diferente. A pandemia, né, o coronavírus, trouxe uma desestabilização global. Não é? Muitas pessoas morreram por causa dessa pandemia. E se instaurou uma situação de insegurança, de incerteza, e quanto ao futuro, não é? A fragilidade ficou exposta do ser humano, e nós vivemos ainda, acima de tudo, um momento de ceticismo. As pessoas estão incrédulas, céticas, elas simplesmente estão ensimesmadas, vivendo para si mesmas, indiferentes ao próximo. Enfim, essa mentalidade egoísta. Não é? Tudo isso é um perfil que se adequa ao sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24, quando ele falou dos tempos do fim. Não é? Isso tudo se encaixa, inclusive as epidemias, não é? O esfriamento do coração, a falta de fé geral, não é? O abandono, a apostasia, essa é a palavra, e se referindo inclusive mais para cristãos abandonando a fé. Então, são sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Não é? E essas duas cartas tratam de alguns detalhes e alguns sinais para não ficarmos assim tão desorientados ou perdidos, que a gente vai tratar aqui, ok? O tema é glorificados em Cristo, porque certamente um dia nós vamos partir. Nós aguardamos o Senhor. Se o Senhor voltar e estivermos vivos, não passaremos pela morte. Mas se passarmos pela morte, ainda temos a esperança da ressurreição. Mas de uma forma ou de outra, nós vamos ganhar um novo corpo. Seremos glorificados em Cristo. Os versículos-chave são, no capítulo 1, os versículos 7 e 8. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Um outro texto, capítulo 2, os versículos 1 e 2. Este capítulo 2, ele é básico, ele é o capítulo central, que vai dar algumas dicas bem particulares sobre aquele momento da vinda do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, supondo ter chegado o dia do Senhor. Capítulo 2, versículos 1 e 2.
Então vejam vocês que a igreja, lógico, uma igreja nova, com uma imaturidade própria, ela estava confusa em relação à questão da vinda do Senhor, estavam até meio perturbados, agitados nas mentes, e em questão de dúvida quanto à questão de trabalhar, de correr atrás da vida, será que vale a pena? Né? Não adianta mais nada, vamos simplesmente aguardar porque Jesus está voltando. Muitas dúvidas. Será que Jesus já voltou e levou só alguns e nós ficamos? Aquela questão do arrebatamento. Enfim, muitas dúvidas pairavam. Após receberem a primeira carta, os tessalonicenses estavam em dúvida quanto à segunda vinda de Cristo. Tribulações era uma situação da época. Eles estavam passando por várias pressões, sofrendo perseguições, vivendo dias difíceis, e criam que Jesus já havia voltado, então, secretamente, e não os haviam arrebatados. Paulo, então, escreve esta carta esclarecendo que alguns acontecimentos deveriam preceder o dia do Senhor. É interessante que Paulo elogia demais, tanto na primeira como nesta segunda carta, a fé dos tessalonicenses. Por quê? Porque um dos sinais da vinda, que antecedem a vinda do Senhor é a fé se esfriando completamente, desaparecendo, inclusive. Não é? A falta de fé, ou seja, o aumento da incredulidade. E essa igreja tinha essa marca distintiva, maravilhosa, que era uma fé que crescia. Então ela estava na contramão daquela realidade. E também em relação aos nossos dias hoje, não é? Se olharmos hoje, fé, não é? Como está a questão da fé entre os cristãos, não é? Muitos estão esfriando e estão retrocedendo, não é? Então vejam vocês o que Paulo fala aqui, a apostasia generalizada, como eu falei, da fé, e ele elogia, então no capítulo 1, os versículos 3 e 4, ele diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa consciência e fé, e em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então vejam vocês esses dois versículos tratando dessa questão da fé e da perseverança, né? De suportar as pressões e as tribulações. Mas há um outro sinal muito importante antes da vinda do Senhor, que é o aparecimento do anticristo. Né? Essa palavra anticristo é utilizada aqui pelo apóstolo Paulo no capítulo 2. Vamos ler esses versículos. Diz lá, o versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, já falamos, apostasia é o abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Vamos ver ainda os versículos 8 e 9. Então será de fato revelado o iníquo. Esse é o anticristo, ok? O iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo
é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Se você olhar lá no capítulo 13 de Apocalipse, há uma narração da besta, né? A besta que emerge do mar é uma referência a esse mesmo personagem, uma figura poderosa. Lá em Apocalipse 13 diz que o dragão, que é Satanás, dá a ele todo o seu poder e toda a sua autoridade. E ele é persuasivo, ele é perspicaz, ele faz prodígios, sinais, ele realmente engana, ele é o enganador. Não é? Então é uma figura muito forte que vai surgir, politicamente, religiosamente, economicamente, exercendo uma influência global nesse mundo. Sem o surgimento desse personagem, não é possível que o Senhor volte, porque o Senhor vem logo após a revelação desse iníquo, né? Esse anticristo. Quanto a essa expressão anticristo, é interessante que João, também na sua primeira carta, né, sabemos que João foi o último apóstolo, já velhinho, ele estava então vendo a igreja sendo já contaminada por muitos falsos ensinos, a igreja sendo havendo infiltração de falsos mestres, muitos enganadores, né? E então trazendo confusão para a vida da igreja. Então João, ele é um apologista, um defensor da fé, e ele trata disso, e ele fala: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, muitos anticristos, ou seja, muitos falsos profetas, muitos falsos ensinos, mas chega a hora do anticristo, né? O último, realmente o personagem que vai estar antecedendo a vinda do Senhor Jesus. Não é? Então, João já estava advertindo, vacinando a igreja quanto a isso. Muito bem, então esse é o tema, não é, dessa carta. Quero citar ainda que eles estavam assim, os irmãos estavam com essa ideia então de que para que trabalhar, né? Vamos esperar, porque vamos estocar alguns alimentos aqui só por uns dias, porque o Senhor está voltando. Então Paulo fala: não, gente, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ele vem como ladrão da noite, ele não avisa. Não é? Vamos manter a nossa vida, vamos continuar com as nossas responsabilidades. Então ele fala assim, olha, no capítulo 3, versículos 11 e 12, ele diz assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E no versículo 13 ele fala: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então essas são as palavras de Paulo para essa igreja, para se aquietar. Proponho a seguinte divisão para se estudar esse livro, como está aí. A primeira parte, os capítulos 1, os versículos de 1 a 7, perseguição e a segunda vinda. A segunda parte, ainda no capítulo 1, os versículos de 8 a 12, os incrédulos e a segunda vinda. A terceira parte, capítulo 2, versículos de 1 a 12, a apostasia e a segunda vinda. E a quarta parte, os capítulo 2, versículos de 13 até o capítulo 3, versículo 18. Como viver até a segunda vinda. Nós temos que estar também aprendendo a nos aquietarmos em tempos difíceis, em tempos de prova, em tempos de tribulações, como o nosso tempo hoje. Devemos aprender a não ficar com as mentes agitadas, não nos demovermos das nossas mentes, nem ficarmos perturbados, né? Mas aquietarmos e confiarmos que o Senhor, Ele reina,
De fato, ele está voltando e está realmente muito próxima da sua vinda. Que ele possa aquecer o meu coração, o seu coração. Que a nossa fé ela esteja agora sendo mais e mais aquecida, crescendo, aumentando, e o nosso amor jamais esfriando, pelo contrário, esquentando, um amor cada vez mais fervoroso pelo nosso Senhor. Que possamos ser achados fiéis por ocasião da sua segunda vinda. Um grande abraço, até o nosso próximo estudo.